E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Luciano e você está no Exames do Universitário. Vamos lá? Posso fazer qualquer pergunta em sala de aula? Em tese, é fácil de responder. Deveria, mas algumas perguntas não são muito adequadas. Então vamos lá. Não é adequado por quê? Porque, de certa forma, irrita um pouco o seu professor. Então, eu acho que não é o que você deveria buscar. Então, vou te dizer aqui algumas perguntas que são frequentes e que, na minha opinião, não deveriam ser feitas. Vamos a elas então. Primeira pergunta clássica a não ser feita. Imagine o seu professor se dedicando, passando aquele conteúdo para você, na esperança de te ensinar alguma coisa, e que para isso ele se esforça e acredita que aquele conteúdo fará diferença na sua vida profissional. E aí você levanta a mão e pergunta: professor, isso cai na prova? Sério que você está perguntando isso? Puxa vida. Você precisa se lembrar que você está ali pelo conhecimento, para adquirir conhecimento, para que você consiga desempenhar da melhor forma possível a profissão que você escolheu. Então, que diferença faz se isso cai na prova? Professor, faz diferença. Eu quero saber se eu preciso estudar isso ou não. Claro, se você imaginar que ensina-se coisas desnecessárias durante a aula, até faz algum sentido. Mas pense bem, por que eu iria me esforçar? Por que eu ia investir meu tempo em te ensinar um negócio que não serve para nada? Então, perguntar se aquilo cai na prova, qual é a intenção? Só passar na disciplina? Já falamos sobre isso em outros vídeos. Entenda, tudo que está ali é importante. Se não for importante, algo de muito errado está acontecendo. Então, parta do princípio de que aquilo é importante e aquilo pode cair numa avaliação. Então, não precisa perguntar. Não pergunte. Professor, mas o que tem? É só uma pergunta. O que eu posso pensar da sua pergunta? Que seu único e exclusivo objetivo é passar numa prova. Aonde uma prova deveria, obviamente, avaliar o seu conhecimento, mas uma consequência do seu estudo. E nada mais do que isso. Então, quando eu ouço uma pergunta dessa, não me gera uma boa impressão. Então, transparece que você vai olhar para aquilo, vai estudar aquilo, decora aquilo, gospe na prova, tira da cabeça, bola para frente. Mais um X que você fez uma disciplina. Então, acho que não é a pergunta mais adequada. Agora, uma pergunta talvez adequada seria: aonde eu utilizo isso na prática, por exemplo? Muito melhor uma pergunta dessa. E aí, inclusive, você terá condições de avaliar se aquilo que está sendo lecionado é muito importante ou menos importante. Então, essa pergunta, da forma que ela é feita, isso cai na prova, não me gera uma boa impressão. Vamos à segunda questão. Professor, vai ter chamada?
Jura que você pergunta isso também? Veja, às vezes, quando é que isso é perguntado? Próximo do final da aula. Por que normalmente é perguntado? Porque está chegando ao final e você percebe que o professor nada de parar, de explicar, de lecionar e assim por diante. Então vamos analisar do ponto de vista do professor. O professor está lá se matando, percebe que está acabando o horário da aula, ele precisa passar aquele conteúdo é importante para a sua carreira, seu futuro profissional, e de repente o professor é surpreendido com a pergunta: vai ter chamada? O que o professor deve pensar nessa hora? Eu te falo. Eu não estou nem aí se você está se matando ou não. Eu preciso responder chamada para que eu fique com presença na aula e depois possa ir embora. Isso é o que muitas vezes pensamos quando você pergunta se tem chamada. Veja, não é importante responder uma chamada. Mas, professor, se eu ficar com falta, serei reprovado por falta. Jura? Tem certeza? Veja, existe mesmo essa regra. Mas, perceba, você estava dentro da sala de aula, estava assistindo a aula, e se eventualmente você precisa ir embora no horário, qual seria o problema? Eu acho que facilmente você poderia sair e, se ficar com falta, converse depois com o professor, explique a situação. Não vejo problema algum com relação a isso. Professor, já tive problema com isso. Claro, pode ter tido mesmo e eu acredito em você. Mas veja, nada vai substituir o seu conhecimento. Nada vai substituir o seu desempenho dentro da disciplina. Eu tendo a acreditar que a falta é o menor dos problemas. Dificilmente um aluno com um desempenho extraordinário, com uma, duas, algumas faltas, vai ficar reprovado na disciplina. Posso até entender que isso aconteça, mas nada como uma boa conversa com o professor, ou se não resolver, com a coordenação, para que as coisas sejam esclarecidas, resolvidas e assim por diante. Então, nunca vi, não dá certo quando nós temos essas condições. Quando é que não dá certo? Puxa, você estoura de longe a quantidade em faltas, tem notas horríveis e você quer pleitear alguma coisa. Aí fica difícil, né? Então, muito cuidado nessa questão. Não é uma boa pergunta de qualquer jeito. Agora, obviamente, você pode fazer diferente. Embora eu tenda a acreditar que não faz muita diferença. Mas talvez você se sinta mais confortável e talvez o professor sinta, a princípio, que você o respeita. Chega antes, um pouquinho da aula, explica a situação para o professor, diga que você vai ter que sair ou no horário ou um pouco antes, e beleza, saia, independente de chamado ou não. Depois, como eu já havia mencionado, converse com o professor em outra oportunidade. E tudo tende a se resolver. Então, essa é mais uma pergunta a não se fazer. E para mim, aquela que é a pior de todas. O professor está lá explicando para você um determinado conteúdo. E aí você levanta a mão, pede a palavra e o professor já pensa: opa, legal. Qual foi a dúvida nessa questão? E aí você faz uma pergunta que não tem nada a ver com o conteúdo que ele está lecionando. Nada.
Não há uma relação daquele conteúdo com alguma outra coisa, com outra disciplina. Você faz uma outra pergunta que não tem nada a ver. O que você acha que o professor vai pensar? Se você faz uma outra pergunta qualquer, primeiro, eu acho que você nem estava prestando atenção. Então você imagina, você sequer, na visão do professor, estava prestando atenção. Por que eu lhe responderia sobre uma outra questão aleatória? Pense nisso. Por que eu faria isso? Porque eu interromperia a minha explicação para te dar uma resposta sobre uma outra questão qualquer. Não, professor. Às vezes é importante, eu preciso de alguma... Isso é você. E as outras pessoas na turma? Estão querendo a mesma resposta que você? Então veja, não faça isso. Se você precisa de uma resposta e só aquele professor pode responder, mas não tem nada a ver com o conteúdo, espere ao final da aula. Ou então chegue antes e faça a pergunta. Veja, o professor se dedica para dar aquela aula, fazer o melhor possível. Então, no meio de uma explicação, se pergunta sobre outra coisa. Imagine como o professor fica nessa história. Então veja, é uma outra pergunta a não se fazer. Espere o final da aula. Ou então chegue antes e pergunte. Dificilmente o professor se recusará a lhe responder. Mas durante a aula, uma pergunta que não tem nada a ver com aquele conteúdo, por mais educado que o professor seja, é difícil agir com naturalidade a esse tipo de questionamento. Então, é verdade que podemos fazer qualquer pergunta durante a aula sobre a aula, o conteúdo, a disciplina e assim por diante. Porque é isso que importa. Então pense bem na hora de fazer uma pergunta. Então essas três são as piores perguntas que eu costumo ouvir dos alunos. Agora, como um bônus, uma quarta pergunta que você pode fazer, e aí bem mais direcionada, dentro do contexto, é uma pergunta que você faz em tom desafiador. Em que sentido? Que você quer testar o professor. Veja, dificilmente nós professores não percebemos esse tipo de coisa. Claro que percebemos. Inclusive, quando aluno, boa parte das pessoas já fizeram isso de alguma forma, por N motivos. E aí eu digo para você, como aluno e como professor, não é muito legal receber esse tipo de pergunta, porque nos transmite a ideia de que você não está afim de aprender e simplesmente quer colocar o professor em uma situação desconfortável. Será que isso é produtivo? Não sei dizer. Eu acredito que não. Mas você tem o direito de fazer essa pergunta. Só não é da forma mais adequada. Acredito que boa parte deles irá responder. Muitas vezes a contragosto, mas irão. Mas veja, pense na imagem que você está transmitindo ao professor. É assim que você gostaria de ser lembrado pelo professor? Será que ao fazer isso, o professor sentirá à vontade para lhe ajudar, que é o que o professor faz? Então veja, tirar dúvidas é sempre importante, mas quando você realmente as tem. Não para você medir o quanto o professor sabe,
como ele se comportará frente àquela pergunta, nada disso é relevante. Veja, o importante é o seu aprendizado, o seu conhecimento. E talvez, se você fizer dessa forma, você tenha menos chance de adquirir mais conhecimento com esse professor. Então, daqui para frente, pense bem nas perguntas. Seja honesto com você e com o professor. Só assim você conseguirá verdadeiramente adquirir conhecimento, fazer conexões importantes e evoluir. Se isso faz sentido, dá um like no vídeo. Se você conhece outra pergunta que você percebeu que o professor não recebeu bem, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e vejo você no próximo vídeo. Até lá então.